Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, é com grande alegria que estamos reunidos de forma online para mais um estudo na nossa casa. E nesta noite nós vamos estudar juntos e refletir sobre a questão por que sofremos. E antes de nós iniciarmos as nossas atividades, eu gostaria de fazer uma leitura inicial para darmos início à nossa reunião. Uma leitura que tem relação com o tema da noite. É uma página do livro Minutos de Sabedoria, intitulada Não Desanime. Não desanime, aprenda a começar e recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. E hoje nós vamos aqui conversar sobre o tema Por que sofremos? E, inclusive, estamos passando por um momento na humanidade como um todo, né, de um sofrimento com esta pandemia. E a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, ela nos vem explicar o porquê do sofrimento. Inclusive, em função disso, os espíritas, nós espíritas, né, são tidos como pessoas que gostam de sofrer. Nós não gostamos de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. Acontece que o conhecimento que a doutrina espírita nos traz nos permite enxergar melhor, ver melhor, entender melhor, compreender o sofrimento. Inclusive compreendendo melhor aquelas palavras de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Como é que pode ser bem-aventurado alguém que chora? Em algumas traduções aparece bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como é que pode ser bem-aventurado, ser feliz, estar satisfeito, alguém que está chorando, alguém que está aflito? Mas Jesus, ele explica por que serão consolados. Então, há aí uma orientação de Jesus para que a gente tenha fé, para que a gente tenha esperança, porque o momento difícil pela qual nós passamos, nós iremos ter futuramente, porque ele fala porque serão, né? Porque serão, ele fala da vida futura, ele fala no futuro, nós seremos então consolados. E na realidade, existem muitas coisas que nos fazem sofrer na face da Terra, né? Nós aprendemos na doutrina espírita que estamos num planeta que é de provas e expiações. No nível evolutivo que nós nos encontramos, é ainda normal no nosso processo, para o nosso processo de aprendizagem, aquilo que nós chamamos de sofrimento. E aí tem muitas coisas que nos fazem sofrer. Perdas materiais, né? De um modo geral, qualquer tipo de perda material nos faz sofrer, nos faz chorar. A perda de um ente querido, que nós sabemos, mesmo nós espíritas acreditamos na imortalidade, sabemos que não estamos perdendo definitivamente um ente querido, porque a morte não é o fim, mas a saudade que fica, e é natural, né, que a gente sinta essa saudade, que a gente de certa forma sofra, que a gente chore com a perda, com a desencarnação de um ente querido, né? Com doenças que nos atingem, que nos fazem sofrer,
ou doenças que atingem os nossos familiares, os amigos. Não tem como a gente não, de certa forma, sentir isto, não sofrer, não ficar incomodado, não ficar insatisfeito, né? Inseguranças de um modo geral, às vezes desentendimentos que nós temos com este ou aquele, né? A miséria, mesmo que a gente não passe pela miséria, né? Que não seja com a gente, mas ver um irmão nosso na miséria, ver, por exemplo, na época do frio que nós estamos passando, e de um frio que se aproxima ainda mais, saber que tem irmãos nossos na rua que não tem um lar, né, para se abrigar como nós temos, não há como não ter compaixão, não há como não sofrer, mesmo que não seja diretamente com algo que nos atinge, mas que atinge o nosso irmão, que atinge o próximo, né? A gente sofre quando a gente se decepciona com alguma coisa, com a ingratidão deste ou daquele, com injustiça, né? Com a maledicência, com calúnia, com difamação. Alguns sofrem porque se apegam a muitas coisas materiais, né? E aí sofrem com isso, sofrem com remorso, enfim. Cada um de nós passa por uma situação nesta existência que leva a algum tipo de dificuldade, com algum tipo de sofrimento. No entanto, a gente deve se lembrar da mensagem inicial, né, que eu comentei aqui, que está no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem agora, porque serão consolados. E Jesus ainda diz, no Evangelho de João, ele diz assim: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Então nós vamos encontrar a paz, nós vamos encontrar o consolo, nós vamos encontrar forças, coragem para vencer os momentos difíceis em Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos que são trazidos pela doutrina espírita, essa doutrina consoladora. E Jesus, nesse mesmo trecho, ele diz assim: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam, Jesus vai nos alertar, né? No mundo tereis tribulações, todos nós teremos, de diferentes formas, né? Mas todos nós passaremos por tribulações, mas ele nos recomenda: tende bom ânimo. Jesus nos dá essa esperança, essa força para vencer as dificuldades e vencer os obstáculos. Tem uma historinha muito interessante que está no livro Pontos e Contos, que é psicografado pelo Chico Xavier. É uma crônica que é do irmão X, né, Humberto de Campos, e essa crônica ela é intitulada O Doente Grave, né? E nessa crônica, Humberto de Campos, ele conta que uma mãe aqui na Terra, com 2 filhos, e com toda aquela preocupação, o amor que as mães têm pelos seus filhos e preocupação com eles, determinada noite, durante o sono, ela dormiu, e na emancipação da alma, no sonho, ela encontra-se com um anjo, com um espírito protetor. E esta mãe, preocupada com os 2 filhos, ela então se dirige a esse espírito protetor, esse espírito de luz, pedindo bênçãos especiais para os seus filhos, que eles sejam protegidos, que eles sejam amparados, o que é natural, né, que uma mãe faça. O anjo ouve, mas ela faz uma rogativa especial. Ela pede por um deles que estava muito doente, durante boa parte da sua vida, com uma doença muito grave. Ele vinha se tratando, mas de cama, às vezes hospitalizado, às vezes em casa,
E ela pede a esse anjo, então, que alivie a dor, o sofrimento, e roga pelas bênçãos, especialmente por este que está doente, por este que está enfermo. E o anjo, então, diante desta rogativa, e sabendo que ela tinha 2 filhos, o anjo, então, começa a travar um diálogo com ela. Ele pergunta assim: muito bem, a senhora disse ter 2 filhos, vem pedir em particular por um deles que está muito doente. Eu gostaria de perguntar à senhora, qual dos 2 filhos está mais unido a Deus? E ela, sem pensar muito, diz: olha, com certeza é o meu filho mais doente. Inclusive, em função dessa sua enfermidade, da doença do corpo, ele só tem suportado toda essa dor porque ele tem muita fé em Deus. E devido à sua fé em Deus, ele suporta todas as dificuldades, todos os problemas, toma toda a medicação que é necessária, mas ele tem muita fé, constantemente está orando, pedindo forças a Deus. E o anjo falou assim: mas e o outro? Ela falou assim: o outro é um homem bem de vida, ele está bem nos negócios, mundanos, ele tem muito dinheiro, ele é um empresário, e parece não ter muito tempo para Deus. Aí o anjo continua perguntando: qual deles que entende verdadeiramente o significado de servir, do trabalho? Aí a mãe, sem muito pensar, falou: olha, com certeza é o meu filho que está doente, é o meu filho enfermo, porque apesar da sua enfermidade, ele valoriza o trabalho, até porque ele está com algumas restrições em função da sua doença, algumas limitações, mas o que ele pode fazer, ele está sempre procurando ajudar os outros, procurando servir. E o anjo falou assim: mas e o outro? Aí ela falou assim: o outro, há muito tempo ele não sabe o que é trabalho, porque como ele tem muito dinheiro e ele tem pessoas que trabalham por ele, muitos empregados, ele está sempre aí viajando, dormindo em hotéis, acordando tarde. Ele não sabe muito bem, o que é trabalho, porque ele é um homem bem sucedido e tem muito dinheiro. E o anjo falou então: qual deles que dá maior importância a confraternização com amigos e com irmãos, com familiares? E a mãe mais uma vez respondeu: olha, é o meu filho doente, o que é enfermo, porque pela sua doença, pela sua enfermidade, ele fica até mais sensibilizado, ele se emociona com as visitas, com os amigos que dão atenção, ele tem muitos amigos, muitas pessoas que oram por ele, que o visitam, ele está sempre em contato com amigos verdadeiros. Mas e o outro? Perguntou o anjo. E ela disse assim: o outro nem sabe o que são amigos verdadeiros, porque muitos que se aproximam dele, se aproximam em função do seu dinheiro, por interesse. Então ele já fica desconfiado, ele tem amigos muito restritos, que são aqueles que estão no mesmo nível social, então ele não tem realmente muitos amigos e mal tem tempo para a família. E o anjo então pergunta para ela assim: mas a senhora veio aqui pedir para um deles, em particular? Para qual deles a senhora está rogando bênçãos de Deus em particular? E a mãe disse: olha, para o meu filho, para o meu que está doente, enfermo, é para este que eu preciso dessas bênçãos em particular de Deus. E o anjo então, dirigindo-se para ela, com muita doçura, diz assim: minha irmã, volte à terra, reconsidera as suas atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo, o seu filho que é enfermo do corpo, vai muito bem, já entende a necessidade de união com Deus, reconhece a utilidade e a importância do serviço, do amor ao próximo. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Essa pequena história, essa crônica do irmão X, na psicografia do Chico Xavier, nos mostra uma realidade que às vezes é muito dura para nós, de que
aqueles que aos nossos olhos e aos olhos dessa mãe que entendia que o filho doente, do filho enfermo do corpo, passando por uma doença, era o que precisava mais de ajuda, enquanto que o outro, que tinha tudo, mas tinha tudo das coisas materiais, né? Que tinha riqueza, mas não tinha amigos verdadeiros, não se dedicava à família, não tinha tempo para Deus, não utilizava o seu tempo com atividades úteis, com o trabalho, né? Aparentemente são esses que são os felizes, podem ser os felizes da terra, né? Do mundo. E o outro que está sofrendo e que, em função desse sofrimento, despertou mais a sua fé em Deus, despertou mais o sentido do amor ao próximo, da caridade, do servir. E este é o que está, na verdade, apesar do sofrimento que ninguém gosta de passar, é o que estava em melhores condições. Então a gente ainda tem, o que é natural, uma visão e um sentimento do que o sofrimento é sempre ruim, né? E o sofrimento, passar por experiências difíceis, por obstáculos, por dificuldades, são experiências que para nós, espíritos imortais, ainda são experiências necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Todos nós sabemos aquela conhecida frase, né, que quando não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Então, os sofrimentos pelos quais nós passamos são formas de aprendizado. E é assim que nós devemos encarar. Pedir forças para suportar, coragem, porque são sempre experiências para o nosso aprimoramento, né? Nós que estudamos o Espiritismo e todos aqueles de qualquer religião que acreditam em Deus, num Criador, num Pai que é soberanamente justo e bom, tem que entender, se acredita que Deus é justo e bom, que tudo que nós passamos, né, é justo e bom. Tudo que nós passamos tem uma razão de ser, porque senão Deus seria injusto. E aí a doutrina espírita vai nos explicar isso, né? Por que existe uma aparente injustiça quando uns parecem sofrer mais do que outros, uns parecem ter mais dificuldades do que outros, uns estão vivendo na miséria, alguns já nascem com doenças, com problemas e vivem toda uma existência com problema, mas que Deus soberanamente justo e bom é esse, que deixa a gente sofrer dessa forma, né? E o Espiritismo nos dá de uma forma muito clara essa explicação. O Espiritismo vai nos dizer que Deus é justo, sim, porque criou a todos nós da mesma forma, espíritos simples e ignorantes. Todos nós tivemos o mesmo início. Jesus, que é o nosso modelo, que é o espírito mais puro, mais perfeito que esteve entre nós, aqui encarnado na Terra, ele também foi criado por Deus simples e ignorante, como nós, e evoluiu e atingiu a condição de espírito puro. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Deus é justo, Deus é bom. Deu a cada um de nós o livre-arbítrio para que fizéssemos as nossas escolhas. Então, as diferenças que existem, as diferenças que nós observamos, um sofre mais do que o outro, um está numa condição outro A, outro está na condição B, é em função das nossas escolhas. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino, por tudo que está acontecendo conosco, né? Deus criou leis, ele não fica a cada segundo olhando e falando assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou dar um castigo aqui. Não é assim, a gente sabe que não. Deus criou leis que são universais, leis que valem para todos nós e que a gente está sujeito, submetido a todas essas leis, né? E que no estágio evolutivo que nós estamos, porque não somos mais espíritos simples e ignorantes, já evoluímos, já saímos desse estágio inicial,
Estamos num mundo de provas e expiações, onde ainda nesse estágio evolutivo é um processo natural de aprendizagem. As dificuldades, os obstáculos, as provas, né? Eu quero desenvolver uma virtude, eu quero desenvolver paciência, porque eu não sou uma pessoa paciente, tá? E aí, como é que eu vou avaliar e como é que eu vou desenvolver paciência? Passando por dificuldades, passando por problemas, tendo que enfrentar hoje uma fila grande para entrar num supermercado, para fazer qualquer coisa, para que eu possa desenvolver essa paciência. Então a gente vai passar por provas, né, que nos ajudam a testar e a desenvolver se eu conseguir conquistar aquela virtude. Como é que eu vou desenvolver a minha fé em Deus? Passando por dificuldades, por problemas, porque quando está tudo bem, é fácil ser paciente, é fácil ter fé, é fácil amar o próximo quando ele me ama também, quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem, né? Mas a gente realmente vai ser testado, a gente realmente vai mostrar que desenvolveu, ou que está desenvolvendo, ou que precisa desenvolver as nossas virtudes nos momentos de dificuldade, nos momentos de problemas, né? No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta assim para os espíritos: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Então, nesse nível evolutivo que nós estamos aqui, em que nós temos sofrimentos, que nós temos dificuldades, é possível gozar de completa felicidade? Os espíritos vão dizer assim: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então não é possível ainda, no estágio evolutivo que nós estamos, ter a felicidade completa na Terra, né? Mas é possível a gente suavizar os males, os problemas, né, que nós temos aqui. E Emmanuel, no livro Consolador, ele vai detalhar como. Ele vai dizer assim: tal como sonhada pelo homem do mundo, a felicidade não pode existir por enquanto. Ele ainda coloca assim, por enquanto, né, na face da terra. Porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas. Olha o que Emmanuel vai dizer. As criaturas humanas encontram-se intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. O que são essas intoxicações que Emmanuel diz que nós temos, né, essas intoxicações humanas, e que não nos deixam ser felizes e que nos fazem sofrer? Essas intoxicações, elas são basicamente de dois tipos. Tem a intoxicação física e tem a intoxicação psíquica. Qual que é a intoxicação física que nos faz sofrer? São excessos de toda ordem. Excessos no que diz respeito a bebidas, por exemplo, a ingestão de alimentos de forma exagerada, ao uso de drogas, excessos no que diz respeito a dinheiro, a questões materiais, ao ter, a ganância, né? Isso leva esse tipo de intoxicação, esse tipo de, né, desequilíbrio material, físico, ele leva a uma série de problemas. Ele nos leva a sofrer, ele nos leva a chorar, né? Assim como tem os desequilíbrios ou as intoxicações psíquicas, que são devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa ambição, à ganância, à vaidade, né? Essas questões vão nos levar também ao sofrimento, e que em alguns casos essas intoxicações psíquicas, elas somatizam inclusive no corpo físico e nos levam a sofrimentos físicos inclusive, né? Quantas pessoas
que devido à preocupação excessiva, excesso de trabalho, porque precisa ter dinheiro, ganhar dinheiro, né? E não tem um momento de lazer, não tem um momento com família, elas começam a... Isso somatiza no corpo físico, né? Quantas pessoas que, em função de ter ódio, de ter raiva do seu semelhante ou de uma situação, né, começa com esse sentimento de ódio, de raiva, que somatiza no corpo físico. Tem pessoas que passam a ter problema de pressão alta porque estão estressadas, estão com ódio, estão com raiva, o coração dispara, né? Então isso pode inclusive levar a problemas e sofrimento físico causados por nós mesmos, né? O difícil de ser espírita é que quando a gente começa a estudar o espiritismo, né, a gente vai descobrir que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade, né? Porque realmente é assim, né? Como nós dissemos, nós somos criados por Deus simples e ignorantes, temos o livre-arbítrio, né? Temos orientação, apoio, modelos, né? Jesus e tantos outros que nos dão exemplos, né, de como seguir, como agir, mas a caminhada é nossa, né? A doutrina espírita, as religiões de um modo geral, elas nos mostram o caminho, mas nós temos que caminhar, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, assim, de um modo geral, a dor, ela é para nós, né, a dor que eu digo não é só a dor no corpo físico, não, né? A dor, o sofrimento, a dificuldade é sinal de alerta. E é um sinal de alerta importante, mostrando que nós precisamos corrigir, nós precisamos mudar rumos, né? A dor ela é importante, inclusive vamos pensar num exemplo que é relacionado ao nosso corpo físico. Quando nós sentimos aqui, por exemplo, uma dor de garganta, né? Quando sentimos um incômodo na garganta, uma dor de garganta, o que nós fazemos? Nós procuramos um médico. Se não houvesse essa dor, a nossa garganta poderia ficar completamente comprometida com uma inflamação, uma infecção, seja lá o que for, né? E poderíamos ter problemas muito sérios. Mas ao primeiro sinal de dor, está mostrando que alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. E a gente tem que procurar uma ajuda, a gente tem que procurar um caminho, a gente tem que tomar um remédio para melhorar. E assim acontece com a dor de um modo geral, com o sofrimento de um modo geral, com as dificuldades de um modo geral, que nós passamos na face da Terra. Está nos mostrando, é um alerta, está mostrando, olha, tem alguma coisa errada. Procura ajuda. Muda o seu caminho, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim: quando o caminho é fácil, esquecemos a bússola do discernimento. Quando o caminho é fácil, esquecemos a bússola do discernimento. Então, às vezes, a nossa atenção tem que ser chamada para algumas coisas, né? Especialmente no que diz respeito aos valores morais, à espiritualidade, né? À religiosidade, à busca, né, desses valores, porque às vezes a coisa está tão fácil, como no exemplo inicial, né, dos 2 filhos, para aquele que tinha uma condição mundana muito boa, ele não se ligava, ele não tinha fé em Deus, ele não procurava uma religião, uma espiritualidade, ele estava ligado só às coisas da terra, né? E aí, nesse sentido, tem uma outra historinha, eu gosto muito de histórias, né? Tem uma historinha que diz o seguinte, é uma parábola chinesa da vaquinha e do monge. E nessa parábola conta-se que um monge, ele caminhava com o seu discípulo
e nessa caminhada eles tinham muitos aprendizados, e o monge procurava ensinar esse discípulo. Eles caminhavam por lugares, até às vezes desertos. Eles estavam numa dessas caminhadas onde não tinha muitas casas, muitas pessoas, caminhando pelo campo. E já quase no final do dia, eles estavam com fome. Eles avistaram uma casinha, muito simples, numa montanha. E eles se dirigiram até essa casa. Chegando lá, eles foram bem recebidos, pediram hospedagem, se eles poderiam ficar ali, porque eles estavam muito distantes da cidade, e passaram então a conviver naquela noite com aquele grupo e com aquela família que estava ali. E eles viram que era uma família muito simples, que tinha uma condição muito simples, estavam completamente afastados da cidade, não tinham muito alimento, viviam ali uma vida muito simples. E aí eles perguntaram, mas poxa, vocês vivem aqui tão afastados, como é que vocês conseguem viver aqui? Né? Como é que vocês têm o sustento de vocês? E aí a pessoa, né, o pai ali, né, daquela família, ele falou assim, é porque nós temos aqui uma vaquinha, e graças a essa vaquinha nós conseguimos tirar o leite, e com o leite dessa vaquinha nós conseguimos o sustento, essa vaquinha que nos sustenta. Eu falei, puxa vida, uma vaquinha, e era uma vaquinha só. E o leite dessa vaquinha, os produtos que nós conseguimos com o leite dessa vaquinha, e o próprio leite é que nos dá o sustento, que nos garante. Tudo bem. Dormiram. No dia seguinte, período da manhã, tomaram o leite da vaquinha, se alimentaram, né? E saíram dali continuando a sua caminhada. Mas eles deram alguns passos e viram inclusive a vaquinha que estava ali no alto de um morro. E o monge falou assim para o seu discípulo, olha, está vendo aquela vaquinha que eles falaram, que é o que garante o sustento deles? E o monge ordenou ao discípulo que fosse lá e que jogasse, que empurrasse a vaquinha de um despenhadeiro para que ela morresse. E o discípulo falou assim, não, mas eu não posso fazer isso, mestre. Nós acabamos de ouvir que essa vaquinha é que dá o sustento para essa família. Eles dependem dessa vaquinha. E o monge, meu discípulo, por favor, siga a minha ordem, vá lá e empurre essa vaquinha. E o discípulo, incomodado, mas seguindo o que o mestre fez, foi lá e empurrou a vaquinha do despenhadeiro, viu essa vaquinha rolando, caindo lá embaixo e morreu. E eles seguiram a viagem, eles foram embora, o dono da casa não viu isso acontecer, não viu que foi o discípulo que tinha jogado essa vaquinha do despenhadeiro, eles foram embora. O discípulo ficou com aquele peso na consciência, não entendeu, o monge não deu explicações para ele, né? O tempo passou, anos passaram, e esse discípulo ficou com aquilo na cabeça, com peso, e um dia ele resolveu retornar àquele local, muitos anos depois. E passando por lá, ele já viu um cenário bastante diferente do anterior, né? Onde só havia aquela casinha, mais nada, um lugar árido, sem nenhuma plantação. Ele, ao chegar, ele já observa que tem muitas plantações, uma horta, né? Um lugar totalmente novo, a casa nova, e ele já pensou assim, puxa vida, aquela família dependia daquela vaquinha, né? Eu joguei a vaquinha no despenhadeiro, a família deve ter morrido, né? Outras pessoas chegaram ali e mudaram todo aquele cenário, aquele sítiozinho simples, né? E que agora estava totalmente renovado. E ele continuou a sua caminhada e foi até aquela casa. Chegou lá, ele bateu na porta e ele se surpreende, porque eram as mesmas pessoas que estavam ali. E ele começa a conversar com elas. Fala, olha, eu estive aqui há muitos anos atrás, né? Aqui era totalmente diferente, não tinha nada, não tinha plantação, essa casa era muito simples. Como é que mudou? O que aconteceu? Aí o dono da casa foi explicar para ele. Sabe o que é, moço? A nossa vaquinha, que era o nosso sustento, morreu. Ela caiu do despenhadeiro e morreu. Quando ela morreu, a gente ficou muito triste, ficou muito preocupado, né? E a gente dependia dela, mas a gente se esforçou e procurou outros meios
de sobreviver. E começamos a trabalhar, começamos a plantar, começamos a fazer uma série de coisas, vieram outras ideias, e isso mudou a nossa vida. Ou seja, eles estavam acomodados com a vaquinha, dependendo da vaquinha, né? E quando perderam a vaquinha, eles se mobilizaram, eles trabalharam, eles mudaram o rumo da sua vida para melhor. Ou seja, diante de uma situação difícil, de sofrimento, né, da perda da vaquinha, houve uma mudança, e uma mudança para melhor. E às vezes, nós também nos apegamos a alguma vaquinha. Não é isso? A gente fica acomodado, a gente fica naquilo que nós costumamos chamar de zona do conforto. Está ali, naquela zona do conforto. Nós não estamos regredindo, mas também não estamos evoluindo. Estamos estagnados. E às vezes é necessário um chacoalhão, às vezes é necessário alguma coisa que nos faça mudar o rumo, nos faça ver as coisas, a vida, né, de uma outra maneira. Né? Nós sabemos que existe uma lei que inclusive é reconhecida e estudada pela ciência e também na doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Então, se hoje sofremos, tem uma causa, tem uma razão de ser. É mais fácil a gente entender isso, né, com aquele conhecimento que nós temos, que é uma outra lei que é relacionada a essa, que é aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós plantarmos milho, vamos colher milho. E não podemos ficar tristes, sofrer porque colhemos milho. Olha, você plantou milho, colheu milho. Plantou feijão, vai colher feijão. Então eu não posso ficar triste, se eu plantei feijão, eu vou colher feijão. Né? Então, às vezes, o que acontece conosco, que são os sofrimentos, as dificuldades, os problemas, que é o efeito que a gente está sofrendo hoje, ele tem relação com uma causa. Essa causa ela é sempre anterior, né? E ela pode estar relacionada a esta existência ou a vidas passadas, ou a existências anteriores. Né? Tem muitos sofrimentos, muitos problemas que nós passamos nessa existência que não estão necessariamente relacionados a outra encarnação. Está relacionado a esta existência. Quantas pessoas que sofrem e que caem por sua própria culpa, por orgulho, ambição, vaidade, nesta existência, não é de vida anterior, não. Quantas pessoas sofrem, às vezes, com uma união infeliz, não porque eram inimigos do passado, não, às vezes por algum problema nesta existência. Não se conheceram o suficiente, tinham outros interesses, né, não se uniram realmente pelo amor, e aí acabam sofrendo, né, durante esta existência. Quantas doenças, que não são doenças que a pessoa tem porque na vida anterior ela fez isso ou aquilo, não. Tem muitas doenças nessa existência que são causadas por excessos nessa existência. Né? Quantos pais são infelizes às vezes com os filhos por sua própria culpa? Não é porque o filho era inimigo do passado que... Não, pode ser, tem também essas situações. Mas tem aquelas situações em que os pais, quando o filho era criança, não deram a devida atenção, educação, carinho, amor, né? Mimaram, e depois na fase de adolescência e mais para frente, esses filhos vão dar sofrimento, problema para os seus pais. Né? Então é só a gente pensar assim, e tem muitas situações que a gente pode pensar assim, né? Se eu tivesse ou se eu não tivesse feito tal coisa nessa existência, será que eu estaria nessa situação? Então, tem muita coisa que a gente consegue hoje refletir assim. Né? Pode ser
também de vidas passadas, lógico. Quando a gente tenta identificar se tem alguma coisa que a gente fez nessa vida, nessa existência, que poderia me levar a esse sofrimento e eu não consigo, então pode ser um sofrimento relacionado a uma vida passada. Por exemplo, uma doença de nascença. A pessoa sofre com uma doença desde o seu nascimento, que ela tem aquele problema, aquele sofrimento, aquela dor, né? Acidentes, às vezes, que acontecem que nenhuma previdência poderia evitar. Aquelas pessoas que já nascem na miséria, na condição difícil e vivem toda a sua vida na miséria, né? Às vezes, quando a gente sofre devido a flagelos naturais, como a gente está vivendo hoje, esse momento de pandemia, quer dizer, é algo que a humanidade está passando por um sofrimento, por uma dor, por um problema gravíssimo, que é aquele alerta. Nós não vamos sair dessa pandemia da mesma forma que nós entramos, mas vamos sair melhores, com certeza, porque estamos já mudando, né, a nossa forma de pensar, estamos dando valores àquilo que realmente tem importância, né? Então, quando não tem uma explicação nesta existência, nós podemos atribuir, né, pensando inclusive na justiça de Deus, que aquilo que nós passamos, que aquele sofrimento pode estar relacionado a uma causa numa outra existência. A causa sempre vai existir, né? Bom, para encerrarmos, nós falamos aqui sobre sofrimento, sobre problemas, sobre doenças, inclusive doenças de nascença que causam, né, sofrimento à pessoa e aqui à família, aqueles que convivem com alguém que tem algum tipo de problema dessa natureza. Eu gostaria de colocar aqui um vídeo para finalizar, que é um grande exemplo para todos nós, de alguém que teria tudo para reclamar da vida, para se sentir infeliz, para se entregar, não fazer nada, porque nasceu com uma doença, com uma paralisia cerebral de nascença, e, no entanto, nos dá um exemplo maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos assistir juntos. Durante o parto, a mãe de Gleison teve eclâmpsia. Ele sofreu paralisia cerebral que comprometeu irreversivelmente a coordenação motora fina, a fala e o equilíbrio do corpo. Gleicinho, como é conhecido, estudou em uma PAI, instituição especializada em atender portadores de necessidades múltiplas. Desenvolveu de tal forma a capacidade de aprendizagem que precisou ir para uma escola secular, onde então concluiu o ensino médio. Em seguida, o portador de paralisia cerebral ingressou na Faculdade de Itaúna, onde concluiu o curso de Ciências da Computação. Existe alguma coisa difícil para você nessa vida? Não. Não tem? Não tem. Você acha que isso é tudo? Enquanto cursava Ciências da Computação, Gleicinho inventou o teclado iconográfico combinatório, que pode ser usado por quem não tem coordenação fina e até sem mãos. Na fase de conclusão do curso de Ciências da Computação, o Gleicinho teve que defender uma tese e apresentou, durante a defesa, como foi que ele desenvolveu o projeto e bem como qual seria a finalidade do mesmo. Sabe o que aconteceu? A nota da monografia que ele alcançou foi a máxima. Não teria como ser diferente. O teclado interativo é totalmente diferente de um convencional. Em cada tecla, há ícones combinativos. As peças grandes são marcadas por símbolos como triângulo, estrela, gota, sinal positivo, lua. As palavras são escritas assim. Primeiro, clica o ícone onde estão as letras e depois o ícone com o símbolo correspondente. Você tem dificuldade com a coordenação fina? É. E é a primeira vez que você utiliza o teclado? Primeira vez. E na primeira vez você já escreveu o seu nome? E eu consigo bom demais. Então parei um pouquinho. O teclado é fácil, então? É fácil. Se você tivesse em casa você escreveria um livro? É só pegar a manha. É só pegar a manha? É. Erli
também acessou o teclado pela primeira vez e escreveu o próprio nome. Quanto à motivação e de onde tirou forças para realizar tanto, bem, Gleicinho tem a resposta. Deus me deu uma cabeça muito boa e uma amiga espetacular que me deu total apoio para estar aqui onde eu tô hoje. O equipamento já foi devidamente patenteado e está sendo fabricado por uma empresa de Belo Horizonte. O custo inicial foi projetado para R$ 1.500 cada, mas pode ser comprado por R$ 800. Sabe por quê? Eu abri mão da minha parte para poder ajudar mais pessoas que não podem comprar. Fica esse exemplo então para nós, né? E eu gostaria de resgatar aqui a primeira pergunta que o repórter faz ao Gleisinho, né? Que aliás uma pergunta que poderia até ser considerada inadequada, indevida, porque o repórter vendo toda a dificuldade, o problema que ele tinha, pergunta se tinha alguma coisa difícil para ele naquela vida. Naturalmente o repórter, já conhecendo a vida dele, o exemplo dele, sabia da resposta, né? Mas quando o repórter pergunta, existe alguma coisa difícil para você nessa vida? A resposta dele tranquilamente poderia ser assim, claro que tem, tudo, está tudo difícil, né? E poderia começar a reclamar. No entanto, a resposta dele com um sorriso é não. Não tem nada difícil, e ele nos dá, né, esse grande exemplo. Então nós temos que, até o título, né, do nosso bate-papo, da nossa reflexão, é por que sofremos, tentando identificar a causa, mas talvez a gente tenha que nos questionar para que sofremos, né? Pensando que a dor, como nós dissemos, ela é um alerta para nós, né? Entendendo que sofrimento, de um modo geral, ele representa para nós uma necessidade de mudança, de transformação. Precisamos fazer essa reflexão sobre as aflições que nos fizeram mudar, para a gente valorizar. Quantas vezes, se a gente parar para pensar, a gente já passou por problemas, por aflições, por tribulações, por problemas que quando a gente passou lá atrás, no passado, elas foram difíceis, a gente não gostou, a gente chorou, mas depois que passou, a gente viu que houve um crescimento, houve um aprendizado, houve evolução. Então Jesus nos convida, vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei.
Como é que a gente vai alcançar esse alívio? Jesus também nos responde. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nos disse Jesus. E que a paz de Jesus continue entre nós e continue também em nossos lares.